O tema da palavra desta noite é autoexame. Como é importante nós entendermos o que o Paulo, apóstolo do Senhor, está nos trazendo nesta escritura sagrada. O versículo de número 28 diz sobre autoexame. É um princípio de comprometimento pessoal. Diga comigo, comprometimento pessoal. Pastor Itamar Vicentino, o que é comprometimento? É um compromisso, assumir responsabilidade própria a respeito de algo. Então Paulo está ensinando-nos a ter comprometimento pessoal com a vida cristã e com a prática cristã, com a santificação pessoal. O que Paulo está trazendo é uma desconstrução de uma ideia equivocada que durante anos reinou no meio do chamado cristianismo, porque algumas pessoas, elas preferem ter babás espirituais do que assumirem os seus papéis. E muitas vezes, pessoas vivem com uma constante necessidade de que outros fiquem lhe corrigindo, fiquem lhe exortando, fiquem lhe cobrando compromisso, quando na realidade a Escritura mostra que isto é um dever pessoal, é uma responsabilidade de cada um. Quando Paulo aqui no versículo de número 28 diz: examine-se pois o homem a si mesmo, ele está ensinando sobre a responsabilidade pessoal de viver uma vida alinhada com a vontade de Deus e a sua palavra. Ele está dizendo: não espere que o diácono, não espere que o presbítero, não espere que o discipulador, que o líder e que o pastor tenha que ficar o tempo todo dizendo: e aí, você está orando? E aí, você está lendo a palavra? E aí, você está se consagrando? Você está se separando, se afastando da aparência do mal? Você está procurando ter uma vida de santidade diante de Deus? Obviamente que nós, como homens e mulheres de Deus, sabemos que a Bíblia mostra que existe na igreja 5 ministérios. Lá em Efésios capítulo 4, no versículo 11 a seguir, Paulo disse que foi dado à igreja esses 5 ministérios para serem exercidos dentro dela, para a edificação desse corpo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para nos conduzir, olha ao segredo, a maturidade cristã. Lá está dizendo o seguinte: a estatura perfeita de Cristo. Se você levar esse texto ao pé da letra, de forma literal, alguém vai imaginar o seguinte: um dia eu serei um tipo de Cristo, literalmente. Não, o texto quer dizer um tipo de Cristo, a semelhança da sua maturidade espiritual, do que ele era e do que ele representava. Então Paulo está deixando claro que os ministérios é para nos conduzir à edificação, é para gerar aperfeiçoamento em nós. Então aquele irmão que está à frente de um ministério, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus que nos pastoreia, está ali para nos edificar. Só que nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Paulo ele está corrigindo na igreja de Coríntios um erro, porque a igreja já estava celebrando a ceia de forma equivocada, transformou a ceia num evento social. Uns levavam a leitoa, outros levavam uma picanha, um levava Coca-Cola, o outro levava o Guaranacotuba, né? Empanturravam de comer, enchiam a pança, mas a ceia do Senhor não estava sendo celebrada. Se você ler o versículo 17 a seguir, ele fala o seguinte: olha, sobre isso que eu vou falar agora, não tem como elogiar vocês, não tenho como tecer nenhum louvor, porque eu tenho ouvido que entre vós há contenda. E quando vocês se ajuntam, não é para tomar a ceia do Senhor, ou comer a ceia do Senhor, porque uns comem e outros não têm nada. Ele fala: eu recebi do Senhor e já vos ensinei. Jesus, ao ser traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse. Depois ele fala: semelhantemente ele tomou o cálice, deu graças, serviu e disse. Ou seja, ele está construindo o modelo certo, a forma certa de cear. Ou seja, ele desconstrói aquela ideia que alguns teólogos defendem na internet até hoje, que a ceia ali era uma festa, era uma janta, era um momento social da igreja. Não, não era. Nós temos os nossos momentos sociais, mas isso aqui é uma ordenança da palavra de Deus. Isso aqui não é um evento social. Isso aqui, irmãos, é algo espiritual. O pão não vira carne e nem o fruto da vide vira sangue, mas representa, são dois elementos que simbolizam. E quando damos graças, nós estamos participando daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós, e estamos trazendo em ação presente e ativa agora o que Ele fez lá, dando a vida dele por nós. Amém?
Agora, a igreja de Coríntios estava levando de qualquer jeito a vida cristã, estava sendo descuidada. Então Paulo estava chamando eles à responsabilidade, alinhando eles à palavra. E ele disse assim: vocês precisam aprender a examinar-se a si mesmo. Vocês precisam ter o senso de responsabilidade. Vocês precisam ter o comprometimento de olhar para vós e dizer: eu estou levando uma vida de santidade, eu estou vivendo uma vida cristã de frutos, de prática espiritual produtiva, eu estou realmente sendo parte do corpo de Cristo como eu preciso ser. Então Paulo está dizendo: examinem-se a si mesmo. E aí ele fala: e com esta consciência, com este entendimento, discernindo o corpo do Senhor, assim comam deste pão, assim bebam desse cálice. Aí ele disse: porque aqueles que participam disso sem discernir o corpo do Senhor, sem considerar o que é, primeiro, o corpo do Senhor, o ato da ceia, segundo, a igreja de Cristo, sem dar a devida consideração, sem participar e levar uma vida cristã de comunhão, integrada à igreja, uma vida de santidade, de autocomprometimento, acaba participando da ceia indignamente, porque não é corpo, é agente estranho. Você não é agente estranho aqui, você é corpo, porque você é membro, você faz parte da igreja de Cristo na terra, amém? Então você precisa examinar e perguntar: quem sou eu aqui? Eu sou uma ovelha e eu sou um filho, ou eu sou aquela desgarrada e aquele rebelde? Então ele pergunta: examine-se a si mesmo, porque há diferença. Existe a ovelha e o filho, que nós somos ovelhas do rebanho de Cristo e somos filhos do nosso Pai, amém? Mas existe aquela ovelha desgarrada, e existe às vezes aquele filho rebelde. A ovelha desgarrada às vezes se engancha aí pelos carrapichos da vida, fica presa com alguma distração, se perde um pouquinho. O pastor corre lá, pega, coloca nos ombros, traz de volta para o aprisco, vai, cuida, limpa, deixa ela limpa novamente, devidamente preparada, e ela está no aprisco, ela continua. Agora já existe o filho rebelde, criado na casa, já deveria ser mestre, ensinar, deveria ser exemplo, deveria ser referência, deveria ajudar a cuidar e não precisar mais de cuidado, deveria ser aquele que é solução e não parte do problema. E às vezes, do nada, chega no pai e fala: quer saber de uma coisa? Eu quero viver minha vida, quero fazer o que eu quero curtir, quero experimentar o que o mundão tem para mim. E ele simplesmente vai. E infelizmente só acorda quando está lá no fundo do poço. Agora você percebeu que a ovelha desgarrada, o pastor foi atrás, mas o filho rebelde, o pai esperou voltar? Por quê? Porque realmente o filho sabe onde é a casa do pai, conhece a casa do pai e entende: não há outro lugar melhor para estar do que a casa do pai. E se vai por rebeldia, terá que voltar por obediência no momento em que se arrepender daquilo. Você está me entendendo? Amém ou não amém? Então Paulo está dizendo: ei, examine-se a si mesmo. Não espere alguém ter que ficar te corrigindo. Não espere alguém ficar dizendo para você: isso é pecado, isso pode, isso não pode. A Escritura diz, a palavra é anunciada, o discipulado é aplicado, a escola bíblica é dado o ensinamento. A partir dali, a responsabilidade é sua. Às vezes eu fico esperando que alguém me carregue pelas mãos, que alguém ore comigo o tempo todo, que alguém leia a Bíblia comigo o tempo todo, que alguém me visite o tempo todo, que alguém cuide de mim o tempo todo. Não, há um momento que eu preciso me levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor, sou teu filho amado, o Senhor pode também me usar, se servir da minha vida. Por quê? Porque você precisa crescer e amadurecer na fé, e isto é por meio do seu autoexame, você olhar para si e dizer: quem eu sou no corpo, como eu estou no corpo, que tipo de igreja eu estou sendo, amém? Olha o versículo 31, ele diz assim: se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se cada um de nós exercer com responsabilidade o autoexame, ninguém precisará nos repreender. Diga para quem está do seu lado: se você se autoexaminar, ninguém precisa te repreender. Pode falar. É horrível alguém chegar na gente e falar: você não está tendo compromisso com o horário, você não está tendo compromisso com o teu ministério. Ei, cuidado, essa roupa aí não é muito legal para ministrar. É péssimo isso, sim ou não? Amém ou não amém? É horrível alguém ter que ficar dizendo: meu irmão, tua postura está errada. Ei, você tem que pagar aquela conta, você está devendo para aquele irmão lá. Aquela pessoa está magoada com você pela sua forma de falar, seu jeito de proceder.
né? Quantas vezes alguém tem que ficar sendo chamado para uma conversa, para uma repreensão, reunião de ministério? Quem dera que as nossas reuniões fossem apenas para alinhamento, para treinamento, para capacitação. Às vezes a gente tem que ficar fazendo aquelas reuniões, né, para chamar uma atenção, para dar aquela bronquinha, e com isso as pessoas começam a tomar medo das reuniões. Nossa, o pastor me chamou para o gabinete, será que é para dar bronca? Não, irmão, que isso, a mesa é lugar de comunhão, amém? A mesa é lugar de crescimento, amém, querido? Se for necessário sermos repreendidos, que sejamos, porque a repreensão do Senhor é para o nosso crescimento. Mas Paulo está dizendo que se eu me examinar, ele disse, se nós julgássemos a nós mesmos, não precisaria de ninguém chegar e ficar nos corrigindo e dizendo, ei, não é assim, ei, é assim, porque nós deixamos de ser crianças. Nós somos homens e mulheres de Deus maduros, sabemos do nosso dever, sabemos do nosso papel, sabemos da nossa responsabilidade, sabemos do nosso chamado, amém, igreja? Então, não precisamos que alguém fique nos julgando, nos corrigindo, nos exortando, nos repreendendo. Ele está dizendo, se cada um de nós exercer com responsabilidade o autoexame, ninguém vai precisar me repreender. Eu aprendi com meu papai que quando alguém tem que me chamar a atenção, alguém tem que me repreender, eu estou expondo essa pessoa. E alguém pode dizer, não, quem está sendo exposto é quem está sendo chamado a atenção. Não, eu estou expondo alguém a ter que me repreender. Essa pessoa acaba tendo que se indispor comigo às vezes, e é chato, é desagradável. Eu estou liderando desde os meus 14 para 15 anos, eu pastoreio já tem 25 anos, e eu falo sempre isso para a nossa equipe de obreiros e líderes. Eu peço a vocês que evitem de que eu tenha que vos chamar a atenção, porque eu não gosto, eu fico mal. Toda vez que eu tenho que repreender alguém, eu não durmo bem, eu fico chateado, porque isso me entristece. Porque dói ter que corrigir. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quando tem que disciplinar um filho, tem que disciplinar porque é necessário, mas dói. É algo que a gente não faz com a mesma satisfação e alegria de fazer um elogio, de dar um abraço, de pegar no colo, de dar um presente, não é verdade? Ter que repreender. E papai me dizia isso, filho, evitem que as pessoas tenham que te chamar a atenção, porque você está expondo aquela pessoa. Ela vai ter que se indispor, ela vai ter que falar diante de alguém, ou chegar em você com muito constrangimento e falar, olha, você está errando nisso, você está errando naquilo, não faça assim, faça assim. Então Paulo está nos ensinando, igreja, para que a gente aprenda a servir com alegria, a viver uma vida de santidade, a ter compromisso com a nossa vida de oração, a cumprir o discipulado que temos recebido, a viver o nosso chamado, sem confundir liderança com babá, amém? Amém, queridos? Estamos vivendo um tempo que as pessoas querem uma babá para ficar o tempo todo com a mãozinha, levando, carregando. Você não foi, você vai, e aí você está vindo, ei, vai chegar, como é que vai ser? Não, querido, em nome de Jesus, não confunda a liderança com babá, não confunda o teu pastor, a tua pastora com babá. Não, eles são irmãos mais velhos, levantados por Deus para serem instrumentos de edificação na sua vida, mas não confunda isso, honre-os em amor, mas não espere deles um cuidado de 24 horas, assuma a sua responsabilidade, o seu papel no reino, e diga, eu estou maduro, ou eu estou em amadurecimento. Olhe para a sua vida, corrija-se aonde a palavra de Deus tem te chamado a atenção, alinhe-se onde a palavra de Deus tem te trazido esse senso de responsabilidade, porque assim ninguém vai ter que dizer para você se está errado, se não está, se você tem que fazer, se você não tem que fazer. A ceia, ninguém vai falar para você, você toma ou não toma, porque você está olhando para a sua vida, você sabe como você está com Deus, você sabe se você está vivendo em santidade ou não, se está sendo igreja ou não, se está ligado ao corpo ou não, se está em comunhão com Deus ou não. E isto é importante. Ele está dizendo então, se você se analisar, será desnecessário que outros te analisem. Quem está entendendo, diga amém. Olha o versículo de número 32. Porém, quando somos julgados, somos repreendidos por quem? É implicância do pastor? É implicância do pastor? Ah, meu pastor já está velho, é implicância, ele é muito chato comigo. Não. Quando somos repreendidos, somos exortados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando o teu discipulador chega em você e fala, não é assim, é assim. Quando o teu líder chega e fala, ei, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Quando a palavra nos confronta, quando a liderança nos coloca na parede e diz assim, mais compromisso, ei, mais santidade, ei, mais zelo com a sua vida cristã.
Desculpe, meu irmão, eu já tenho muito problema, eu já tenho muita responsabilidade, muito com o que me preocupar. Por que será que eu ia querer admitir sobre mim o peso de ficar te fiscalizando, ficar te seguindo, hater de rede social, para saber se você está ou não está, onde você foi e deixou de ir? Não, não dá. A minha vida já é cheia demais de obrigações e responsabilidades. Mas quando o Senhor, na qualidade de ministro, me chama e diz: filho, converse com Bertano, filho, aconselhe ciclano. Sabe, quando Deus nos chama a responsabilidade de líderes da igreja, para dizer: igreja de Cristo, assim diz o Senhor, não é para te ferir, não é para te humilhar, não é para te ofender, não, é para que você não seja condenado com o mundo. Deus chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, você vai ser profeta sobre um povo, e eu te levanto por atalaia, e eis que, se eu te mandar falar, e você não falar, e o povo perecer, eu vou cobrar o sangue deles da tua mão. Mas se você falar, e o povo não te ouvir e perecer, você será inocente desse sangue. E se você falar, e o povo te ouvir e não perecer, olha que coisa linda, além de salvar aquele povo da condenação, ele ainda está sendo honrado e galardoado por Deus. Tem coisa melhor que isso, amém, meu irmão? Então fique feliz com o que Deus está te falando nesta noite. O Senhor está te chamando para esse nível de maturidade cristã. O Senhor está te chamando para se examinar. Se for necessária a repreensão, é para que eu e você não sejamos condenados pela persistência no erro. Quando somos chamados a atenção é porque estamos errando com frequência. Eu preciso dar rapidamente um detalhe de uma experiência que eu passei no início do meu ministério, ainda quando eu estava para conhecer a minha esposa. Eu, filho de pastor, neto de pastor, cresci na igreja, tocava bateria na igreja, tocava violão na igreja, cantava na igreja, e eu era contra o ficar. Essa experiência que eu vou contar aqui, eu conto mais quando eu dou palestra para jovens e adolescentes sobre relacionamento, mas cabe aqui como exemplo sobre a repreensão. E eu era contra o ficar. Eu tinha ciência que crente não deve ficar, né? O jovem cristão deve namorar com propósito, o namoro tem que ter um propósito. E aí, por eu querer namorar, mas não posso ficar, então eu começava um namoro, aí não é de Deus, largava. Começava outro namoro, e não é de Deus, largava. Não posso ficar, mas eu estou namorando, né? Eu pedia, eu formalizava, mas aquele namoro que estava faltando propósito, e era inconstante no relacionamento, e aquilo começou a ficar muito frequente, então era quase que ficar. A diferença é que a gente se via uma vez por semana, durava um mês ou quem sabe 2 meses aquele namoro e terminava. E com isso, em curto espaço de tempo, eu namorei algum número excessivo de meninas. Mesmo tocando na igreja, mesmo cantando na igreja, filho e neto de pastor. E aí vai aqui um conselho aos bateristas, vigiem dobrado, viu? Fiquem de olho no baterista, fazem posição de mãos, unge esses meninos. Pede para Deus cuidar deles. Eu tenho uma teoria, pastor. Lucifer, eu acho que era baterista. Calma, não estou te chamando de rebelde, não. É que ele era tão cheio de glória, né? A Bíblia diz, né? Que aí, rapaz do céu. Então vamos orar pelos nossos bateristas, porque eles são meio paquerados, sabe? Acho que não é o caso. Aqui não acontece isso, não acontece isso. O Vitor já está casado, glória a Deus, amém? E que todos os bateristas dessa igreja sejam ungidos no Senhor. Mas naquela fase, né? Fase. E aí, Deus usou um amigo, o pastor Jesus conhece ele, um amigo que eu honro até hoje. Recentemente eu falei com ele, pastor Ítalo Corsini Filho, um amigo. Trabalhei com ele um tempo, porque eu sou profissional de rádio. E ele chegou em mim e disse assim: Itamar, ele gastou 30 minutos fazendo elogios. Você é um jovem talentoso. Eu trabalhava na rádio com ele lá na Centro-América e difusora de Monte Aprazível. E ele ficou fazendo elogios, falando do meu potencial, falando das minhas qualidades. E a minha cabecinha pensando: o que ele está querendo? Eu nem sou da igreja dele. Para que ele está fazendo esses elogios? A gente trabalhava junto, mas eu não servia no mesmo ministério. É como se fosse eu e o pastor Jesus aqui, amigos. E ele fazendo elogios, comentando sobre as minhas virtudes e qualidades. Eu falei: se eu fosse da igreja dele, talvez ele estivesse pensando em me ungir para algum ministério, né? Então está preparando o caminho, reconhecendo meus talentos, as minhas virtudes que Deus pôs na minha vida. Depois de 30 minutos de elogio, Thaís, ele falou assim: só tem um problema. Gente, ele foi inflando a minha bexiga, sabe aquele balãozão de ar? Aí quando estava bem cheio, foi como pegar uma agulha e fazer assim, ó, POC! E quando ele falou, só tem um problema, eu murchei, falei, ih! Depois de meia hora de elogio, o que foi?
Ele falou assim: você precisa parar com essa mania de namorar sem propósito. Aí ele disse 3 coisas para mim, que eu vou repetir aqui. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas Deus tem algum propósito, amém? Dentro da palavra sobre julgar a si mesmo, analisar, examinar a si mesmo, porque quando somos repreendidos para o Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem entende, diga amém. Ele disse o seguinte: existem 3 coisas para quem ministra, para quem lidera e para quem prega a palavra, quem tem ministério, que são imprescindíveis e necessárias, e você está se descuidando dela. A primeira, você tem que ter chamado, você tem que ser vocacionado por Deus, levantado por Deus, incumbido por Deus, porque sem chamado você vai estar fazendo algo que você não tem que fazer, e aí você vai ser cobrado porque Deus não te pediu isso. Ele falou: você tem chamado. A segunda coisa, você precisa de unção. Porque se você tiver chamado, mas não viver uma vida de santidade, se não viver uma vida de temor com a palavra, alinhada com a palavra, você pode saber fazer porque Deus te capacitou, mas se não tiver unção, não vai fluir, não vai convencer ninguém, não vai mudar ninguém, não vai transformar ninguém, sua vida não vai ser frutífera como deveria, teu ministério não vai dar o fruto que precisa. Aí eu já estava mais murchinho ainda. Ele falou: e a terceira? Ele falou assim: você tem chamado, e eu vejo que você tem unção, mas deixa eu te dizer uma terceira coisa que tem que ter: credibilidade. E se você tiver chamado e até tiver unção, mas não tiver credibilidade, você vai cair em descrédito. O que você cantar, tocar e pregar não vai servir para nada, e você não vai ter a honra da igreja. Você vai servir de tropeço e escândalo para as pessoas. Ele disse: então muda esse teu comportamento. Você é uma bênção, você é um instrumento, mas melhora nisso. Eu saí daquela salinha, não era nem gabinete pastoral, era sala administrativa. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu só namoro se for para casar. Aí eu conheci a Val, estou casado há 25 anos, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Aleluia! Vou terminar. Eu te pergunto, se Deus não usasse ele para me repreender, eu jovem, ainda muito novo, achasse que estava certo aquilo, sabe como eu ia terminar? Talvez numa prostituição gospel, uma vida de fornicação gospel, achando que eu estava certo, quando na realidade eu estava errado. Agora precisou ele me repreender, porque eu não me examinei, porque eu não olhei para mim e não vi que eu estava agindo errado. Glória a Deus por aquela repreensão. Não foi para me ferir, não foi para me desonrar, não, foi para eu não ser condenado com o mundo. Diga para quem está do seu lado: é para que você não seja condenado. Quando alguém tiver que nos repreender, nós estamos necessitando de repreensão. Então não é exposição, é cuidado de Deus conosco, amém? O compromisso é pessoal. Diga comigo: é pessoal. Quando outros tiverem que cuidar da minha vida quanto à santificação, quando outros tiverem que cuidar da minha vida quanto ao meu compromisso com Deus, eu vou gerar indisposição desnecessária no corpo de Cristo. Eu não preciso gerar essa indisposição, não preciso que ninguém fique pegando no meu pé, me telefonando, chamando a atenção, me corrigindo, tendo que me chamar. Mas se alguém fizer, saiba que é amor, saiba que é cuidado. E vou te dar uma outra dica rapidinho aqui. Aproveite enquanto tem alguém se preocupando, ainda te chamando, te falando: por que você não veio, por que você não foi, por que você está assim, por que você não está orando, estou sentindo você murcho lá na igreja, não vejo você erguer a mão para adorar, não vejo você orar, você não participa das comunhões, o que está acontecendo, você não vem na EBD? Aproveite enquanto alguém ainda se preocupa, que ainda não desistiu, porque quando um líder, um discipulador, um pastor, estou falando de gente séria, amém, irmãos? Eu estou numa igreja séria, amém? Quando esse tipo de gente séria desiste, é porque aí, irmão, não tem jeito mesmo, é porque chegou a um limite. Mas enquanto ainda estão pegando no teu pé, porque te amam, porque querem o teu bem, querem ver você melhor, é porque se importam com você, porque você não é um número aqui nessa igreja, você não é uma cadeira preenchida aqui nessa igreja, você é um membro do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode ficar deficiente, você é uma peça importante no reino de Deus, e o Senhor quer que você honre. Então qual é o princípio bíblico, pastor Itamar? O princípio bíblico é: cada um possua o seu próprio vaso em santificação. Pare de transferir para o outro a culpa, pare de transferir para o outro a responsabilidade. Nem culpa e nem responsabilidade. Eu fiz isso por causa de ciclano fez aquilo. Não interessa o que o ciclano fez. Ciclano não está orando, pastor. Fulano não vai na EBD. O outro chega atrasado do ensaio. O problema é dele. Faça você a sua parte. Seja você luz, seja você sal, seja você exemplo. Porque argumentos podem convencer, mas exemplos arrastam. O teu testemunho de vida fala mais alto do que as tuas palavras na pregação. Viva e sabe que você vai gerar vida nos outros.
Então, no nome de Jesus, nesta noite, guarde esta palavra, examine-se, diga assim comigo, examine-se. Olha para a tua vida hoje e diga: Senhor, eu vou participar do teu corpo e do teu sangue, mas eu estou aqui como filho, como ovelha de verdade, como membro do corpo. Eu não sou parte do problema nessa igreja, eu sou parte da solução. Os problemas são bem-vindos aqui, amém? Os pecadores são bem-vindos aqui. Isso aqui não é lugar de gente perfeita, mas depois que chegou, o processo começa, a obra do Espírito começa. Eu estou em obras, quem está em obra aí? Só que é progressiva, amém ou não amém? Quem chega agora novo na fé está começando, mas você já está aqui faz tempo, irmão. Então você está aqui para cuidar, para amar, para discipular, para ser referência. Você está aqui para colocar de pé. Se você cair, saiba de uma coisa: tem gente aqui que vai te ajudar a te levantar. Mas não espere da igreja uma igreja babaca, vai ficar 24 horas te supervisionando. Não, examine-se a si mesmo. Faça o autoexame. Como eu estou sendo como cristão? Como vai minha vida de oração? Como vai minha vida de leitura da palavra, de comunhão, de santificação, de serviço ministerial? Eu preciso que alguém fique me supervisionando, policiando, cobrando, exigindo responsabilidade, compromisso, ou eu assumo as minhas responsabilidades? Nesta noite eu estou te convidando a fazer esse compromisso de autorresponsabilidade. Quem está comigo aí, diga amém.